Pessoal, bem-vindos para mais um simulado para o concurso do Banco do Brasil. E hoje a gente vai resolver questões de vendas e negociação, ou ainda vendas e negócios também, costuma aparecer aí no material na internet. Então, selecionei questões recentes da Sesgran Rio, trago nesse material aqui para vocês questões mais recentes do que aquelas que a gente resolveu no último simulado que eu trouxe de vendas e negociação para o concurso do Banco do Brasil. Então, a gente vai ver como é que a banca está cobrando nesses últimos meses essa matéria e, claro, né, eu filtrei lá pelo que está previsto no edital de vocês. Então, teoricamente, né, a gente sabe que a banca às vezes ela dá uma escorregada ali nos temas, mas a gente sabe que, teoricamente, o que eu trouxe aqui para vocês é o que pode aparecer na prova de vocês. Talvez mudando algumas ideias, alguns autores, mas a base é para ser a mesma. Então, vamos começar aí pela primeira questão. Olha só, 2022 é Eletrobras. Para aumentar a chance de sucesso das estratégias de marcas, produtos e negócios adotadas pelas empresas, a integração de comunicação de marketing é uma atitude importante. Para aplicar esse conceito, qual o conceito, Renan? O de integração da comunicação de marketing. As empresas devem. Bom, a banca ela quer que a gente entenda então o que é integração de comunicação e como é que as empresas vão fazer para aplicar esse conceito. A ideia de integração de comunicação é que a empresa ela pode ter diferentes canais, né, de atendimento ao cliente. E a ideia é que esses canais eles atuem de uma forma padronizada, de uma forma uniforme. Eu explico isso para vocês. A gente pode ter uma empresa que ela tenha, por exemplo, telemarketing e o atendimento presencial. A gente não quer que no telemarketing algumas informações sejam passadas que sejam diferentes, que sejam conflitantes com aquelas que estão sendo passadas no atendimento presencial. A gente quer então essa padronização, essa comunicação integrada de marketing para as empresas. Então percebam que a ideia é de uniformizar esses canais de atendimento. Será que a gente consegue chegar na resposta assim? Vamos ver. Usar as mídias mais populares direcionando a maior parte da verba para elas, não tem muito a ver com essa ideia de integrar a comunicação, de deixar ela mais uniforme, né? Agora, uniformizar o conteúdo das mensagens de comunicação verbal e visual utilizadas. Aqui ele usou comunicação verbal e visual, né? Um pouquinho, até de certa forma, chega a ser parecido com o que eu falei, né? Mas no meu caso, os dois foram verbais, porque a gente está falando de um atendimento presencial verbal e também de um telemarketing. Mas a resposta é essa ideia aqui é de uniformizar, de padronizar. Desmembrar as ferramentas, as mídias, os pontos de venda escolhidos? Não. Usar uma ou mais ferramentas adequadas aos objetivos de forma independente? Não, se a gente está falando de integrar a comunicação, a gente não quer independência, né? Pelo menos a ideia do conceito de integração de comunicação é contrária a essa forma independente. Usar todos os pontos de contatos disponíveis para atingir os objetivos traçados? Bom, eu percebi lá pelas estatísticas essa questão que o pessoal marcou bastante essa letra E. Eu entendo, né, meu entendimento, que a banca ela achou errado isso daqui, porque vamos pensar que a nossa empresa ela tem a opção de ligar para o cliente, a opção de mandar correspondência, de mandar e-mail, de mandar WhatsApp, sabe? Ela tem diferentes formas de canais aqui de atendimento. Se ela começar a utilizar todos os pontos de contatos que ela tem disponíveis, isso pode sobrecarregar o cliente, né? Daqui a pouco ele começa a receber tudo que é tipo de contato, ele vai acabar criando um ranço com a empresa e não vai daqui a pouco se relacionar com essa empresa. Daí a gente não vai conseguir atingir os objetivos traçados. Eu entendo, meu entendimento é esse, tá? Por isso que eu acho que a letra E está errada e a letra B ela faz muito mais sentido quando a gente fala desse conceito aqui de integração de comunicação. Então, resposta aí, letra B. Vamos para a próxima. A estratégia escolhida por um profissional para gerenciar o ambiente externo de sua organização foi estabelecer relações favoráveis com elementos críticos. Para tanto, ele desenvolveu um... E pessoal, essa questão aqui, ela é bem polêmica, tá? É uma questão aí que muita gente errou e, sinceramente, eu também, para resolver ela, tive que pesquisar, porque eu nunca vi esse conceito, pelo menos o que ele nos trouxe aqui no enunciado, é difícil a gente chegar numa resposta, tá? Bom, eu já digo para vocês, a resposta correta é a letra A, e a gente vai tentar explicar aqui, tentar de alguma maneira chegar nessa resposta para ver se ela faz sentido, tá? A gente tem o conceito de processo de integração vertical, tem de integração vertical, tem de integração horizontal, aí tá tranquilo. O problema é que o conceito que a gente tem disso daqui não faz tanto sentido com o que a nossa banca ela desenvolveu aqui no enunciado da questão. Vamos passar para o enunciado de novo para ver se a gente consegue entender. A estratégia escolhida por um profissional para gerenciar o ambiente externo. O que seria o ambiente externo da organização? O ambiente externo, a gente tem essa ideia aí no marketing de que é aquele ambiente que os profissionais, que a empresa em si, ela não consegue controlar, que está
fora ali do seu controle. Esse seria o ambiente externo. Bom, nesse caso, o profissional, ele gerenciou esse ambiente externo, mas como é que ele fez isso? Através do estabelecimento de relações favoráveis com elementos críticos, tá? Isso daqui é o que diz o enunciado, e daí ele nos diz, né? Aliás, ele nos fala que, para tanto, o que ele desenvolveu para chegar nessa forma aqui de gerenciamento. Bom, a integração vertical, ela é quando a gente tem que a empresa ela vai iniciar a comercialização de algum produto que esteja ali na sua cadeia produtiva. E aí eu vou pegar um exemplo que eu vi ali no material que eu estudei a respeito disso, para ver se fica mais claro para vocês. A gente tem, por exemplo, uma feira que está acontecendo. Nessa feira são vendidas frutas, são vendidas hortaliças. A gente tem uma empresa ali, por exemplo, um grupo de pessoas atuando, vendendo esse tipo de produto, né? Frutas, hortaliças, verduras e tudo mais. Só que nesse ambiente ali, esse grupo de pessoas, essa empresa, pensem numa empresa para ficar mais fácil. Essa empresa ela também pode comercializar caixas de papelão, por exemplo. As caixas de papelão, elas vão ser úteis para justamente depositar ali as frutas que a pessoa ela vai comprar. Mas a ideia é de que as caixas e as frutas, elas são produtos totalmente diferentes, mas que a empresa ela utilizou da integração vertical justamente para comercializar produtos diferentes em sua cadeia produtiva. Esse é o conceito de integração vertical. Agora eu pergunto para vocês, tem muito a ver aqui com o que o enunciado da questão ele nos trouxe? Não tem muito a ver, tá? Mas foi essa a resposta aí da nossa banca. Talvez tenha algum autor aqui que ela tenha pego e eu de fato não consegui encontrar, mas aí é bem específico, tá? Tanto é que muita gente errou essa questão. Por que eu trago esse tipo de questão mesmo ela sendo um pouquinho polêmica? Porque eu já falei algumas vezes para vocês que a matéria de vendas e negociação ela é um tipo de matéria que tem muitas questões que a gente consegue resolver com bom senso. Mas tem outras questões que infelizmente a gente não consegue chegar na resposta. Porque por mais que a gente estude, a banca ela pode pegar um autor lá que fez um determinado livro e que ele definiu algum tipo de assunto de uma forma diferente do que os demais, ela pode cobrar, ela tem espaço para cobrar porque ela está falando do mesmo tema. E nesse sentido, é difícil a gente chegar na resposta porque o conhecimento aqui ele é muito amplo, não tem como a gente conseguir chegar em todos os pontos. Algumas questões, claro, mesmo a gente não tendo vendo material, mas a gente tendo estudado bastante, resolvendo bastante questões, a gente consegue chegar na resposta. Mas esse tipo de questão aqui, eu entendo que é uma questão que ela não vai penalizar quem errar, porque é uma questão muito difícil, poucas pessoas acertaram. Não é um tipo de questão que 70% das pessoas acertaram. Não, aqui, se eu não me engano, eu acho que 30% das pessoas acertaram. Ficou muito distribuído nas alternativas justamente porque o pessoal não sabia onde marcar. Mas então, resposta para vocês é a letra A. O processo de integração vertical, eu defini ele aí para vocês, né, que é essa possibilidade ali da empresa ela comercializar diferentes produtos utilizando sua cadeia produtiva, tá? Bom, a gente vai aí para a próxima. Um banco comercial lançou uma campanha publicitária em mídia televisiva, usando de forma lúdica desenhos animados para comunicação com os clientes. Nas mensagens passadas pelos personagens, é nítida a preocupação desse banco com questões intrínsecas às variáveis do composto de marketing de serviço. Os vídeos veiculados falam da gentileza e da competência dos gerentes, da adequação do valor da taxa de juros, do programa de redução de tarifas, das diversas opções para interagir com o banco, agências, internet bank, telefone de atendimento e caixas automáticos, da confiabilidade do serviço de telefone de atendimento e fornecem todas as informações sobre os produtos de investimento, poupança, fundos, CDBs. Olha que grande esse enunciado. Vamos lá. Se for feito um paralelo dessas mensagens com os P's do composto de marketing de serviços, identifica-se que se enfatiza a importância, daí a gente chega nas alternativas, tá? Só vou destacar aqui que essa questão ela trata sobre o composto de marketing de serviço. Bom, a gente tem o marketing, aliás, a gente tem o composto de marketing, o mix de marketing, ou ainda os 4 P's de marketing, que é aquela visão tradicional que a gente tem, que são os 4 P's, né? Isso daí vocês já devem estar carecas de saber, inclusive nos outros 2 simulados eu falei sobre esses P's, tá? A gente tem o preço, a gente tem o produto, a gente tem a praça e a gente tem a promoção. Esses são os 4 P's tradicionais. Mas quando a gente está falando aí do marketing de serviço, ainda a gente pode dobrar esses P's, a gente pode ter mais 4 P's e é sobre eles que essa questão trata. Por que ela trata, né, sobre isso? Como é que eu consigo chegar nisso? Porque ela mesma aqui nas alternativas ela colocou preço,
ela colocou praça, que são os tradicionais, mas ela colocou processos, colocou posicionamento, que fazem parte aqui do composto de marketing de serviço. E o pedidos aqui, eu não sei se ela daqui a pouco trocou alguma nomenclatura, pegou de algum autor diferente, quer também tentar enquadrar aqui nessa nova visão dos 4Ps, que é onde a gente tem, não 4, mas 8Ps. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a título de conhecimento, porque eu já coloquei os 4Ps e defini eles para vocês lá no primeiro simulado que eu fiz de vendas e negociação. Então, acho importante expandir um pouquinho mais para a gente colocar essa nova forma aqui de se enxergar o composto de marketing. Então, a gente tem o produto, preço, praça e promoção, tá? Não vou me ater muito aqui porque a gente já viu isso daqui. Agora a gente tem esses novos, tá? E é o processos, a palpabilidade, ou o outro nome que aparece também, a banca ela chamou assim, é posicionamento. Tem a produtividade e tem as pessoas. Tá? Os processos é tudo o que acontece internamente na empresa, de procedimentos que ela faz para conseguir entregar o produto. Então isso faz parte aqui dos processos. A palpabilidade, ou ainda posicionamento, é tentar trazer aos serviços aspectos tangíveis, porque a gente sabe que os serviços eles são intangíveis, mas a gente também sabe que determinados elementos podem fazer com que o serviço ele fique mais tangível, mais palpável. O exemplo do atendimento que é prestado, do local ali, das instalações da empresa, um folheto, né? Se a gente está daqui a pouco tentando, vou dar um exemplo para vocês, a gente está tentando vender um seguro de vida, né? Se a gente daqui a pouco apresentar um vídeo ali mostrando algo que remeta ao cliente a importância do planejamento para os seus dependentes, para os seus sucessores, isso faz com que o produto, o seguro de vida, que em essência é intangível, ele passa a ser mais tangível. Então isso faz parte aqui da palpabilidade. A produtividade ela está relacionada à qualidade, que é o serviço que está sendo entregue para o cliente. E pessoas são todas aquelas pessoas da empresa que fazem parte do processo ali de entrega desse produto. Então, a gente expandiu um pouquinho, né? Tem a visão tradicional, que são os 4Ps, a gente colocou outros 4Ps. Não sou eu que estou colocando, né? São autores que desenvolveram isso daqui e a banca ela foi lá e cobrou essa nova forma de ver, inclusive, né, cobrou aqui, 2022, Banco da Amazônia. Então, vamos lá. Bom, se enfatiza a importância do preço. Quando se apresenta a confiabilidade dos serviços de telefone de atendimento, bom, aqui a gente pode estar falando tanto do produto ou talvez até mesmo dessa nova forma aqui, né, de ver da produtividade, porque a gente está falando da confiabilidade do serviço de telefone. Das praças, quando se apresentam as diversas opções para interagir com o banco, agências, internet bank, telefone de atendimento e caixas automáticas. Tá aqui, tá tranquila essa questão porque ela foi no conceito tradicional, que as pessoas elas conhecem. Mas daqui a pouco se ela tivesse pedido algum desses conceitos aqui que fazem parte dessa visão mais ampla de enxergar os 4Ps, aí o pessoal ia se complicar. Dos processos, quando se ressalta a gentileza e competência dos gerentes e conhece as necessidades dos clientes, a gente está falando das pessoas. Dos pedidos, quando se fornecem todas as informações sobre os produtos de investimento, poupança, fundos CDBs, aqui eu entendo que a gente está falando aí do produto, tá? E de posicionamento, quando se enfatiza a adequação dos valores das taxas de juros e do programa de redução de tarifas, aqui eu acho que a gente está falando dos preços. Tá? Então, resposta aí, essa questão ela poderia ser bem mais difícil, né, se ela justamente cobrasse o que seria o processo ou então o que seria o posicionamento ou a palpabilidade, conforme a gente viu. Daí ela seria mais difícil, mas ela cobrou tradicional aqui. Isso ela cobrou, né, em 2022, recém, daqui a pouco ela pode cobrar essa nova forma aqui, pedindo um desses conceitos amplos aqui dos 4Ps, vai saber. Bom, um estudo de campo em uma agência bancária revelou que, na percepção dos clientes, alguns bancários eram muito atenciosos, outros nem tanto. Para equilibrar a qualidade do atendimento aos clientes nessa agência, deve-se ampliar a vigilância sobre os bancários e o controle dos clientes. Só ampliar a vigilância não vai fazer com que aconteça um equilíbrio na qualidade do atendimento. Reforçar as campanhas promocionais do banco perante o público
Não, também não vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio na qualidade, porque notem, a gente tem que alguns bancários eram muito atenciosos, outros nem tanto. Eu pergunto para vocês, como é que reforçar as campanhas promocionais vai fazer com que esses bancários que não eram atenciosos, eles se tornem atenciosos? Isso não vai ajudar. Agora, treinar a equipe com base em protocolos e padrões de atendimento, aí sim, né? Aí a gente vai justamente equilibrar a qualidade, a gente vai uniformizar o atendimento. Então, resposta aqui na C, questão tranquila, né? Aumentar a divulgação dos diferenciais do banco nas mídias sociais? Não. Usar a verba gasta em pesquisa de satisfação dos clientes em outras ações mercadológicas? Também não. Segundo a pesquisa contratada por um banco, os clientes tendem a perceber melhor a vontade que os funcionários têm de ajudar os clientes e atendê-los sem demora, quando isso é mostrado em uma propaganda. Dessa forma, segundo a pesquisa, há uma relação direta positiva entre o componente do composto de marketing e a dimensão da qualidade de serviços, denominadas respectivamente. Bom, primeiro, ele pediu aí qual que é o componente do composto de marketing. Perceba que a gente está falando de uma propaganda, então já fica fácil saber aí que a gente está falando da promoção. Então, a gente pode eliminar o produto, a gente pode eliminar a praça, produto, e sobra aqui promoção e segurança e promoção e responsividade. E no segundo aspecto, no segundo ponto dessa questão, ela está pedindo qual que é a dimensão da qualidade do serviço. E notem que a gente está falando sobre esse atendimento sem demora. Olha só, segundo a pesquisa contratada por um banco, os clientes tendem a perceber melhor a vontade que os funcionários têm de ajudar os clientes e atendê-los sem demora. Isso daqui é a qualidade de serviço. E quando que os funcionários atendem sem demora? Quando eles atendem de forma de prontidão, de forma de fazer isso sem deixar o cliente esperando, né? Tá me fugindo dos termos aqui. Mas qual que é essa forma? Significa que os funcionários eles são responsíveis. Eles não deixam os seus clientes esperando. É diferente de segurança, né? Segurança é passar essa segurança para o cliente, dizer que o produto ali que ele está vendendo, ele é seguro, se está tratando aí de informações que ele tem criptografia. Estou dando aí um exemplo para vocês. Isso aqui seria passar a segurança para os clientes. Agora, ser responsível é atender com presteza, sem deixar o cliente esperando. Resposta aí na letra E. Para contribuir com as ações de marketing de relacionamento dos bancos, os escriturários devem durante o atendimento. Essa questão eu já resolvi, tá? Acho que é um simulado. O que os escriturários devem durante o atendimento? Isso, né, pensando no marketing de relacionamento. Medir e mapear todos os serviços prestados por sua agência? Não faz sentido quando a gente está falando do relacionamento dos escriturários com os seus clientes, né? Medir e mapear todos os serviços prestados pela sua agência não faz sentido. Divulgar a lucratividade da empresa expressa em seu balanço, menos ainda, também não faz sentido. Isso daqui seria até, se a empresa aí não pode, se a empresa atua aí de maneira privada, não poderia estar passando esse tipo de informação aí para o cliente. Esclarecer e divulgar as taxas cobradas por cada serviço bancário, também não, vai sobrecarregar o cliente de informações. A banca, ela entendeu que a resposta certa é isso aqui. Pesquisar e mensurar a satisfação dos clientes. Será que faz sentido? Faz, né? Porque os escriturários, eles têm que saber aí como é que está a satisfação dos clientes com o seu atendimento. Para daqui a pouco, se essa satisfação estiver ruim, o funcionário, e lembre que a gente está falando de marketing de relacionamento, ele pode daqui a pouco mudar o seu jeito, né, de tratar os clientes, pode estar tentando investir no marketing de relacionamento para aumentar a satisfação dos clientes, porque isso aqui está com certeza ligado diretamente com as vendas que estão acontecendo no banco. Tá? Lembre que a gente está falando de uma prova aí do Banco do Brasil. Propor prêmios substanciosos para cada cliente conquistado? Não, né? Aí exagerou demais. O crescimento dos canais eletrônicos está criando uma mudança fundamental na natureza do marketing, conforme notado no setor dos bancos. Muitas organizações estão substituindo o local físico, onde fornecedores e clientes se encontram para fazer negócios, por um local virtual identificado como. Outra questão aí que eu acho que eu também já resolvi, tá? Local físico, a gente tem aí que é o marketing place, tá? Ou mercado físico. Enquanto que esse é o que está sendo substituído, né? E a gente está substituindo ele por um local virtual. Qual que é esse local virtual? Aí é o marketing space. Tá? Então, um é físico e o outro é virtual.
ele está nos pedindo aqui o virtual. E o virtual, se a gente traduzir marketplace, a gente chega em espaço de mercado. O marketplace aqui ele traduziu como lugar de mercado, que seria esse mercado físico, né? E não é isso. Esse daqui, o lugar de mercado, está sendo substituído pelo espaço de mercado. Um funcionário, essa questão é legal, hein? Um funcionário em um determinado setor desenvolveu uma maneira própria de atuar, alinhando a visão e a missão da organização e aos normativos internos. Ele se tornou uma referência por sempre ter um conselho ou uma orientação a dar aos colegas, mesmo que usando metáforas e uma linguagem nada usual, em uma espiral do aprendizado. Essa questão aqui, ela fala sobre espiral do aprendizado ou espiral do conhecimento, também como aparece. Visando a sustentabilidade organizacional, verifica-se que o funcionário converte conhecimento tácito em explícito por meio de... Olha só, caiu no Banco do Brasil em 2021, tá? Sobre o espiral do aprendizado e não estava expresso esse item lá no edital, tá? Tá dentro ali dos outros conteúdos que fazem parte do tema aqui de vendas e negociação. E bom, o que seria o conhecimento tácito e o conhecimento explícito? Eu vou dar como exemplo para vocês a minha situação. Eu trabalho no banco, né? E eu faço o meu atendimento aqui para os clientes. A maneira como eu faço o meu atendimento, ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo que eu trabalhei no banco. Eu não peguei essa maneira aqui, eu não sigo uma maneira detalhada no manual de como fazer um atendimento. Não, eu fui, ao longo ali do tempo que eu trabalho no banco, fui identificando maneiras, pegando conhecimento de como chegar no meu atendimento. Essa forma aqui da gente ter o conhecimento de como fazer algo dentro da empresa, ou em qualquer tipo de ambiente, isso daqui é o conhecimento tácito, que é algo que a gente desenvolveu. É difícil de passar esse conhecimento para outra pessoa, porque foi algo que a gente construiu ao longo do tempo. E tem o conhecimento explícito, que é um outro tipo de conhecimento, que esse daqui ele está expresso, né? Lembra que eu falei para vocês que a maneira como eu atuo hoje, ela não está detalhada, bonitinha no manual, né? Eu fui desenvolvendo isso, né? E adequando aí para cada cliente que eu faço. Agora, quando eu comecei no banco, existiam ali certos padrões que eu tinha que seguir para conseguir fazer o atendimento, porque como é que eu vou colocar em prática algo que eu nunca vi? Então ali nesse sentido, eu posso, por exemplo, ter utilizado um manual de como fazer um atendimento. Esse manual que está ali detalhado, escrito, isso daqui é o conhecimento explícito, tá? E eu transformei olha só, eu transformei esse conhecimento explícito em um conhecimento tácito, né? Eu tirei do papel e coloquei ali através dos atendimentos que eu fiz, eu fui colocando esse conhecimento tácito, tá? Então a espiral do aprendizado é isso, ela vai falar dessas formas de troca de conhecimento, né? A gente pode ter o conhecimento saindo do tácito para o tácito, a gente pode ter o conhecimento saindo do tácito para o explícito, que é o contrário, né, do que eu acabei de falar para vocês, porque eu tirei do explícito para o tácito, e ainda a gente pode ter tirado o conhecimento explícito para o explícito. Percebam aí que a gente faz diferentes comunicações. E essas interligações aqui que a gente faz com o conhecimento, elas recebem um nome, cada uma delas. Percebam aqui que a questão, ela está nos solicitando a situação contrária, né, do que eu falei. Aqui a gente está convertendo um conhecimento tácito em um explícito, tá? Seria a situação seguinte, eu peguei o conhecimento explícito, que estava lá no manual, desenvolvi a minha maneira de fazer o atendimento, agora eu transformei em tácito e eu quero passar exatamente essa maneira aqui como eu estou fazendo o atendimento. Aí eu vou tirar o conhecimento tácito que eu tenho hoje e vou externalizar ele num conhecimento explícito. E eu já dei a resposta para vocês, que eu estou externalizando esse conhecimento, então é esse nome aqui que a gente recebe, que é essa forma aqui de trocar o conhecimento recebe. Mas a gente tem outros, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, se vocês não viram ainda. A gente tem de tácito para tácito. E esse nome aqui é socialização. Já explico, tá? Ainda a gente tem do tácito para o explícito. Que daí o nome é a resposta aqui da questão, inclusive. Externalização. Tem do explícito para o explícito. E aí a gente está falando de combinação.
e do explícito para o tácito, que é o que está faltando. Que é o exemplo aí que eu dei para vocês da minha situação, né? De pegar do manual e depois criar a minha forma de atendimento. E isso é internalização. O que a banca ela cobra? Ela cobra esses nomezinhos aqui, que nem ela cobrou aqui, tá? Claro, tem que saber o que é o conhecimento tácito, tem que saber o que é o conhecimento explícito. Inclusive, eu falei para vocês que o tácito ele é mais difícil de passar, né? Porque é algo que eu desenvolvi. E isso é uma característica que vocês têm que saber. Já o conhecimento explícito, como ele está expresso, é um manual, é só a gente passar esse manual de uma pessoa para outra. E é mais fácil de fazer essa troca de informações. O tácito não, ele é mais difícil, é aquele conhecimento que a gente pega no dia a dia. Tá, mas como é que funciona então? Quando a gente tem uma socialização, a gente tem a troca de conhecimento tácito para conhecimento tácito também. Pensa assim, eu tenho a minha forma, né, que nem eu falei para vocês, de fazer atendimento. Algo que eu desenvolvo no dia a dia faz parte do conhecimento tácito. Se chega outra pessoa e ela fica do meu lado e ela, através ali de visualizar a forma como eu estou atendendo, ela também cria ali a sua forma de atender, ela pegou esse conhecimento, não porque eu externalizei ele, né? Não porque eu coloquei um conhecimento explícito, não, através da socialização que ela teve comigo, ela desenvolveu também um conhecimento tácito. Um exemplo aí, só para ficar fácil para vocês conseguirem entender, né? O que seria essa troca de conhecimento tácito pro também conhecimento tácito, que eu acho que é a mais difícil das formas da gente entender. O do tácito para o explícito é aquilo, né? Eu desenvolvi meu método e eu vou colocar isso em um manual, vou colocar isso em um livro, vou colocar isso em algum tipo de documento para que outra pessoa consiga ler. Eu estou colocando esse processo, estou externalizando esse conhecimento tácito. E ainda tem do explícito para o explícito, que daí é a combinação. Daí é quando eu pego, por exemplo, o manual que eu já escrevi e passo esse manual para outra pessoa. É o conhecimento explícito que está no manual passando para uma outra pessoa também através desse manual. Daí a gente está falando aí da combinação. E ainda tem do explícito para o tácito, que é a internalização. Que daí é aquele exemplo que eu dei para vocês. Eu peguei o manual, eu li o manual, peguei o conhecimento explícito e agora eu, através do dia a dia, crio o conhecimento tácito. Passou do explícito para o tácito. E isso é internalização, internalizei ali o que estava naquele conteúdo, tá? Então isso seria a espiral do aprendizado e a resposta aí, como eu já disse algumas vezes, é na letra B. Questão grande, hein? O cliente da empresa W, procurando o produto no site da empresa, ficou em dúvida a respeito de suas especificações técnicas. Entrou no chat online para conhecer mais a respeito do equipamento e teve suas dúvidas sanadas. Naquele momento, não efetuou a compra, mas uma semana depois, baixou o aplicativo W e mesmo sem voltar ao site da empresa, passou a receber informações a respeito das mudanças do preço do produto que tinha procurado anteriormente. No final do mês, com o recebimento do seu salário, decidiu novamente acionar o aplicativo e realizar a compra. Como queria economizar no frete, decidiu pela retirada do produto na loja física próximo de sua casa. Então eu percebo que ele comprou pelo aplicativo e retirou na loja física próximo de sua casa. Alguns dias depois, recebeu uma mensagem em seu smartphone indicando que já poderia ir à loja recolher a sua encomenda. Na semana seguinte, o cliente recebeu uma mensagem com pedido de avaliação, sua compra respondeu dando nota 9 ao atendimento feito pela empresa. Né? Baita texto, né? Vamos lá. Nesse caso, identifica-se que a empresa W utiliza um modelo de negócios denominado rede, multinível, multicanal, horizontal ou omnichannel. Omnichannel, desculpem aí a pronúncia se não estiver correta, tá? E galera, muita gente, tá, acabou respondendo aqui a letra C, multicanal. E a resposta é, na verdade, essa forma estranha aqui, omnichannel, né? E por que é isso? Apesar de a gente estar falando aqui de canais diferentes, a gente está falando do canal do aplicativo, que foi onde o cara realizou a compra, e a gente está falando aqui da loja física da empresa. A gente está falando de dois canais diferentes. A diferença é que no multicanal não existiria a possibilidade do cara comprar pelo aplicativo e retirar na firma. Seriam canais independentes, não existiria essa integração entre os canais. Agora, o Omnichannel é justamente isso, né? A gente tem canais diferentes e que permitem a integração de serviços. Então, por isso foi possível ele comprar pelo aplicativo e retirar em um outro canal, né? Esses canais integrados aqui da empresa. Resposta, então, letra E, diferente nessa questão aí também. Chega aí mais uma questão grande. As empresas cada vez mais procuram gerir, e essa aqui é polêmica, já falo para vocês.
procuram gerir seus negócios e sua atividade de forma que sua posição seja neutra ou positiva no atendimento ao tripé de sustentabilidade. Como a empresa YYZ não pensa de modo diferente, contratou consultores para levantar os impactos gerados pelas atividades por ela desenvolvidas em sua prestação de serviço. Os consultores constataram os seguintes pontos. A política de capacitação da empresa ampliou a formação de 45% dos funcionários. A instalação de painéis fotovoltaicos fez com que toda a energia consumida pela empresa naquele ano fosse gerada a partir de fonte renovável. A taxa de reciclagem de resíduos cresceu 50% e, além disso, a empresa obteve lucro acima da média histórica e distribuiu bônus aos funcionários e fornecedores alinhados à preservação ambiental. Com base nesses dados, o diagnóstico dos consultores foi de que a empresa exerce impacto líquido positivo sobre o tripé da sustentabilidade. Dessa forma, em relação ao tripé da sustentabilidade, a empresa YYZ é classificada como um negócio. E aí a gente tem que chegar na resposta, tá? Então vamos com calma. Primeiro, o que seria o tripé da sustentabilidade? A gente tem o tripé econômico, tá? A gente tem o social e a gente tem o ambiental. Isso daqui é o tripé, tá, da sustentabilidade. Vou colocar assim. Sustentabilidade. Bom, olha só. A empresa não pensa de modo diferente, ou seja, ela quer gerir o seu negócio e sua atividade de forma que sua posição seja neutra ou positiva no atendimento ao tripé da sustentabilidade. Ela quer alcançar aqui esse viés econômico, o social e o ambiental. E aqui o enunciado ele nos deixa isso claro. Olha só, os consultores constataram os seguintes pontos dessa empresa. A política de capacitação da empresa ampliou a formação de 45% dos funcionários. Tá? Essa formação de 45% dos funcionários é esse viés social. Atendeu, tá ok. A instalação de painéis fotovoltaicos fez com que toda a energia consumida pela empresa naquele ano fosse gerada a partir de fonte renovável. A taxa de reciclagem de resíduos cresceu 50%. Então esses dois pontos aqui a gente está falando do viés ambiental, ok. Além disso, a empresa obteve lucro acima da média histórica e distribuiu bônus aos funcionários e fornecedores alinhados à preservação ambiental. Lucro acima da média, viés econômico. Atendeu aqui e atendeu aqui. De fato, a empresa ela saiu aí com uma posição positiva no atendimento ao tripé da sustentabilidade. E, além disso, né, o diagnóstico dos consultores foi de que a empresa exerce um impacto líquido positivo sobre o tripé da sustentabilidade. E aí, a gente quer saber, então, qual que é a classificação do negócio da empresa. É um negócio neutro, reparador, sustentável, fundamental ou insustentável. E olha só, grande disparada das pessoas marcou a letra C. E eu entendo perfeitamente porque que essas pessoas marcaram a letra C. Porque a gente está falando de tripé de sustentabilidade, a empresa agiu, atingiu os três ali, ela é uma empresa sustentável. Só que olha só, a banca ela pegou aqui uma definição que é sobre os tipos de negócio em relação ao atendimento ao tripé da sustentabilidade. E aí a gente tem o atendimento nesse sentido de ser sustentável, não é que ele é de ser com um viés de sustentabilidade, mas é de que é um negócio que se sustenta, que é sustentável, mas não é a melhor forma de negócio, tá? E como é que essa posição da banca, ela nos diz isso, né? Como é que ela nos diz que ela está falando desse tipo de definição? Porque aqui, ó, quando os consultores eles falaram que a empresa exerce um impacto líquido positivo, esse impacto líquido positivo aqui, a gente está falando sobre o negócio reparador. É uma definição sobre um tipo de negócio que a banca ela pegou, tá? Esse daqui, então, o reparador, ele é aquele que exerce um impacto positivo no tripé da sustentabilidade, ou seja, a empresa ela está causando menos dano do que ela está fazendo de bom. Tá? Então, ou seja, ela está fazendo mais coisas boas do que ela está produzindo de dano. Já o negócio sustentável é um pouquinho diferente. O impacto ele é negativo, ou seja, a empresa está produzindo mais coisas ruins do que boas. Só que é um impacto pequeno, é um impacto negativo pequeno. E aí a gente tem um negócio insustentável, por exemplo, que daí a empresa está colocando muito mais coisas ruins do que coisas boas. Então é um tipo de definição que a banca pegou e ela criou essa questão em cima disso, né? Ela pegou aí de algum autor, confesso que eu não achei o autor que fala sobre isso, mas eu achei as definições, né, que o pessoal pegou e com isso a gente consegue chegar na resposta, apesar de ser uma questão muito polêmica, né? Porque
todo mundo se levou a crer que a resposta seria que negócio sustentável. E ainda saiu da prova achando que era uma questão fácil, quando na verdade a banca ela foi lá e ela colocou esse tipo de definição aqui. Tá? Então, é isso. O negócio sustentável é no sentido de que o negócio está se sustentando, mas não que ele é o melhor tipo de negócio. Quando a gente está pensando nessa forma de enxergar, né, o atendimento do tripé de sustentabilidade, ele está causando um impacto pouco negativo, ou seja, ele está criando mais coisas ruins, levando em conta, né, os aspectos econômico, social e também ambiental. Ele está criando um pouquinho de coisas ruins que são maiores do que o que ele está produzindo de bom. E já o negócio reparador é aquele que tem um impacto positivo, ou seja, está criando menos coisas ruins do que ele está criando de coisas boas. Tá? É um tipo de definição aí que apareceu na prova, eu tomaria cuidado, porque acho difícil repetirem esse tipo de questão, mas se cair, vocês vão estar espertos. E pessoal, de novo, essa daqui, a exemplo da questão 2 que a gente resolveu, são questões que justamente enfatizam aquilo que eu venho falando para vocês. Tem questões que, infelizmente, em vendas e negociação a gente pode estudar, mas como é um conteúdo muito amplo, pode aparecer um tipo desse daqui de questão, né, que a gente não consegue resolver, porque a gente não viu especificamente aquele autor que traz aquele determinado ponto sobre a matéria, tá bom? Então é isso, galera. Mais um abraço aí para vocês, porque a gente terminou mais um simulado aí para o Banco do Brasil. Até o próximo vídeo.